queria também parabenizar essa iniciativa do Instituto Democracia Popular e os demais companheiros e companheiras que ajudaram a construir esse momento, aqui também no Sindicato Senge. Realmente estamos precisando, na verdade, de um diálogo mais profícuo em torno das questões que nos dizem diretamente respeito, como cidadãos, como aqueles que sonham com uma sociedade diferente do que nós temos hoje, né? E acredito que, de certa maneira, a discussão está mal colocada a respeito da conjuntura brasileira, porque, de alguma forma, nós estamos muito contaminados com a perspectiva gerada pelos meios de comunicação, que é uma perspectiva de curto prazismo, né? Ou seja, uma perspectiva do próprio mercado financeiro que fica avaliando se subiu ou desceu a bolsa de valores, se é melhor aplicar no título público ou privado, no dólar, etc. Quer dizer, obviamente isso diz respeito a um segmento da economia e uma parcela pequena da população, não é a nossa realidade, nós não vivemos no curto prazismo, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos contaminados também com uma produção de conhecimento que vem das universidades, das instituições de pesquisa, que é um conhecimento muito fragmentado, um conhecimento assentado na perspectiva pós-moderna, né, de olhar as partes e não o todo, né? Tem muitos estudos sobre a mulher, sobre o jovem, sobre o idoso, mas não tem classe social no meio. Até parece que no capitalismo não há desigualdade de classe, não há dominação, né? Então, acredito que o que nós temos hoje de instrumental para ver a realidade é um instrumental que pouco nos ajuda, né? Portanto, espaços alternativos como esse são sempre muito bem-vindos. Não que eu esteja aqui na condição de superar as dificuldades, as barreiras, mas quero fazer uma contribuição para vocês um pouco nessa linha de olhar o todo e não as partes. E para procurar entender a situação da conjuntura brasileira, eu acredito que nós não podemos deixar, né, de introduzir pelo menos os elementos estruturais que condicionam a conjuntura, né? Elementos estruturais da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, pelo fato de que nós estamos falando de um país, né, que tem como padrão hegemônico de produção o capitalismo. E o capitalismo é um sistema de ordem global, né? Não podemos analisar o Brasil apenas e tão somente como se não tivesse relações com outros países, e nós temos, né? Até porque o capitalismo se desenvolve a partir da existência de um centro dinâmico, e esse desenvolvimento do capitalismo é um desenvolvimento igualitário, é um desenvolvimento muito desigual, né? A cada ano nós podemos analisar com base nos relatórios que são produzidos sobre o desempenho de países, saber que o desenvolvimento é muito diferente. Tem países que cresceram, outros não, outros regrediram. A situação é bem desequilibrada, e esse desequilíbrio no desenvolvimento capitalista resulta da relação dos países na sua posição de centro ou de periferia, certo? Então, o capitalismo funciona somente a partir da existência de um centro dinâmico, e esse centro dinâmico hoje vive um problema sério, certo? Uma crise que o alimenta e o torna frágil, apontando, portanto, numa transição que estamos vivendo já praticamente dos anos 90, que é uma transição, um deslocamento do centro dinâmico do capitalismo hoje. Ou seja, os Estados Unidos representaram, depois do segundo pós-guerra, o centro dinâmico do bloco capitalista, e hoje ele apresenta sinais de deteriorização, sinais de decadência, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um outro bloco de países asiáticos, sobretudo a China, que se colocam como alternativa, ainda que não completa e definitiva, mas, de certa maneira, alternativa ao centro dinâmico que é os Estados Unidos, né? Para ser centro dinâmico no sistema capitalista global, é necessário você ter três características fundamentais, que a primeira é a existência de uma moeda de curso internacional, uma moeda que serve como unidade de troca, unidade de pagamento, reserva de valor, não apenas no espaço nacional, mas para além do espaço nacional, como, né, meio de pagamento entre os diferentes países. O Brasil, evidentemente, não tem moeda de curso internacional, né? A nossa moeda fundamentalmente serve ao espaço nacional. Nós, portanto, não somos um país do centro capitalista. Não temos moeda de curso internacional e também não temos a segunda característica, que é a existência de forças armadas com capacidade de impor, se necessário, aquilo que o diálogo, né, pela diplomacia não possibilita. Então, é necessário, para ser do centro dinâmico, você ter forças armadas. E o Brasil, infelizmente, né, está longe de poder dizer que tem forças armadas realmente constitutivas, porque nós estamos falando de um país que tem em torno de 16 mil quilômetros de fronteira seca com 10 países, é o segundo país do mundo com maior quantidade de
fronteira e não temos praticamente um bom sistema de segurança, as pessoas entram, saem nas nossas fronteiras sem controle. Somos o maior país do mundo com uma fronteira marítima, que é o Oceano Atlântico, né, cuja parte importante das nossas riquezas no petróleo estão no Oceano Atlântico, e nós não temos um submarino de propulsão nuclear. Então, estamos longe de um sistema de defesa digno de nome, mas é necessário ter um sistema de defesa, Forças Armadas digno de nome, para poder, de fato, constituir um país do centro dinâmico. E a terceira e última característica, além da moeda, das Forças Armadas, é necessário ter capacidade de produção e difusão tecnológica, porque a difusão tecnológica, o progresso técnico é o dínamo que faz alimentar a concorrência, a competição intercapitalista. Alguém vai dizer, mas nós temos profusão de conhecimento? Sim, nós temos. A própria Petrobras está sendo questionada aqui, mas é uma ilha de produção de conhecimento, um enraizamento em torno de universidades, que produziu uma pesquisa, um conhecimento que viabilizou, inclusive, a produção do petróleo na camada de pré-sal. Temos a Embraer, temos alguns poucos exemplos. E ponto final, não somos um país com a capacidade de produção e difusão tecnológica. Isso nos faz um país periférico, um país que tem decisões a tomar, mas que são condicionadas pelo centro dinâmico. Centro dinâmico esse que está vivendo uma crise. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje não tem mais indústria praticamente. O seu parque produtivo se deslocou desde os anos 90 para a Ásia e outros países. Não significa dizer que os Estados Unidos não comande a indústria, né? Das 500 maiores corporações transnacionais que dominam o mundo, quase 200 delas são de capital norte-americano. Só que elas não estão instaladas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um problema sério de desenvolvimento, até porque tem uma taxa de investimento muito baixa, ao redor de 13% do PIB. Aqui no Brasil a taxa de investimento está em redor de 18%, que é muito baixo, mas 13% já é uma tragédia. Eles têm problemas nos Estados Unidos, né, de investimento em infraestrutura, eles têm problemas, não é, de apagão de energia elétrica, inclusive em Washington, tem graves problemas de pobreza, de desigualdade, né, para ter uma ideia. Agora está se difundindo a ideia que os Estados Unidos voltou a crescer, que está se tornando uma economia forte, mas a gente vai analisar o crescimento, que tipo de crescimento é esse, e de 2009 a 2014, os Estados Unidos, a economia norte-americana cresceu 13% de forma acumulada. No entanto, o crescimento das ações na Bolsa de Valores cresceram 120%. Os lucros, né, das empresas privadas nos Estados Unidos cresceu 50%. Quanto cresceu a renda dos trabalhadores? Não cresceu, ela caiu 3%. Então, esse é um crescimento, né, que está aí por esse modelo de economia em que o povo não cabe, o povo fica de fora. É isso que querem impor ao Brasil. É isso que apresentaram no ano passado, que esteve para ser julgado pelas eleições. Nós voltarmos a uma subordinação novamente aos Estados Unidos e implementar um programa em que o povo fique de fora. Então, nós estamos lidando, né, a conjuntura tem que ser pensada olhando o que está acontecendo no mundo, e não apenas tão somente olhando o Brasil, porque nós não somos um país centro dinâmico, somos um país periférico, um país subordinado a essa ordem internacional. Estamos tentando sair dessa ordem internacional, criando um canal com os BRICS, que é o que teve de mais avançado desde 1944, quando se constituiu o Acordo de Bretton Woods, que deu a base da expansão capitalista no segundo pós-guerra. Estamos tentando construir um novo padrão de moeda, um novo sistema de financiamento. Agora, a coisa mais recente foi a tentativa de construção de uma empresa de avaliação de riscos, para não ficar mais dependente das empresas de avaliação de riscos que existem hoje, a Moody's, que julgam o país a seu bel prazer, querendo retirar o grau de investimento como tirou da Petrobras, tá certo? Como quer fazer isso no Brasil. Então, tem ali uma construção que não é simples, tá certo? Mas está em curso. O Brasil é um dos poucos países, né, que está tentando, protagonizando uma alternativa a essa ordem econômica em que o povo não cabe. Vocês devem assistir, todo mês de janeiro tem o Senado do Capitalismo, que se reúne lá na Suíça, não é isso? Fórum Econômico Mundial. Eles não têm nada a dizer para nós. Vão lá mostrar os seus lucros, mas o povo não está lá presente. Vamos criar um nosso Senado e há um enfrentamento. O Brasil está sendo questionado por essa ordem internacional. É importante dizer isso. Vocês devem ter acompanhado, quando inclusive ficou claro, não é, que o governo americano, através das empresas de tecnologia de informação e comunicação, como é o caso Facebook, tá certo? Toda essa parte, a internet, estavam acompanhando, monitorando a presidenta Dilma. Não só a presidenta Dilma, mas também a presidenta a Merkel, porque ali já estava sendo construída uma alternativa da Europa, especialmente a Alemanha,
se articular com os BRICS. Os americanos estavam ali acompanhando. Bom, então nós temos esse quadro internacional, que eu até posso falar mais depois nas questões, caso queira, mas eu queria entrar um pouco na questão mais nossa. Quais são os determinantes da conjuntura sobre a qual nós estamos vivendo hoje? Bom, nós terminamos as eleições no ano passado, segundo turno, bom, e a presidenta Dilma se deparou, na verdade, com dois pilares da sociedade brasileira que estão corroídos. São pilares, né, que já apresentavam problemas há mais tempo e os governos da democracia não os enfrentaram. E agora esses pilares estão expostos à fratura. E sobre esses dois pilares fraturados é que se tenta reorganizar o governo do segundo mandato da presidenta Dilma, que aparentemente emite sinais de contradições. Mas quais são os dois pilares em que o resultado da eleição deixou mais claro? Em primeiro lugar, nós estamos diante da falência do sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro está falido. Há uma desconexão enorme entre o produto da eleição e a vontade popular. O que não significa dizer que o nosso sistema político é ilegal, tá certo? Ele pode ser ilegítimo. E por que eu digo ilegítimo? Tá certo? Porque, na verdade, o sistema eleitoral que foi pensado e estruturado a partir de Golbery, do regime militar, o sistema político que nós temos hoje foi pensado pelos militares. É um sistema político que não produz eficiência do ponto de vista da representação dos interesses e da vontade popular. Para vocês terem uma ideia, de forma simplificada, o que eu quero dizer, como é que pode um país que nós temos 52% da população formada de população não branca, né, negro, cafuzo, mameluco, as diferentes variedades que se denomina no Brasil, e nós temos um Congresso que nós não temos 10% dos parlamentares que são associados a não brancos. Uma população que tem 51% dela que é constituída de mulheres. E quem são os nossos representantes? Qual é a participação feminina no Congresso? É porque não tinha candidato mulher? Claro que tínhamos. Nós vivemos num país em que os empresários representam em torno de 3% do total dos ocupados. No entanto, segundo a declaração dos próprios parlamentares, 42% dos nossos parlamentares são empresários. Alguma coisa esquisita, não? Segundo o Sindileges, uma instituição própria da Câmara dos Deputados, demonstrou, né, na eleição de 2010, que dos candidatos a deputados federais que foram eleitos em 2010, eles declararam ao Tribunal Superior Eleitoral que teriam gasto, em média, 4 milhões de reais para se eleger em 2010. E é o que declararam ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos acreditar que seja justamente só isso que eles gastaram. 4 milhões de reais por parlamentar eleito. Se você somar a remuneração dos parlamentares durante 4 anos, não resulta em 4 milhões. O segredo de polichinelo, não é isso? Dos candidatos a deputados federais que não se elegeram em 2010, o gasto médio que eles declararam para o Tribunal Superior Eleitoral foi de 100 mil reais. Eu pergunto, quando é que será possível ter representação popular num sistema eleitoral desse tipo? Ou você tem dinheiro, ou você está competindo por competir. É impossível, cada vez mais, ter representação popular. E o que nós estamos vendo é isso. A bancada vem perdendo representantes, de gente ligada, pelo menos, ao mundo do trabalho. Então, esse sistema está corroído. Esse sistema precisa ser modificado. Isso não apareceu ontem. Isso aí já está, desde que Sarney, tá certo, se transforma no primeiro governo civil, já estava claro que esse é um sistema eleitoral que não produz maiorias com vontades populares. E é nesse sentido que todos os governos, para poder governar minimamente, têm que ter um centrão. O centrão é alguma coisa de partido? Não. Então, nós temos, né, um sistema político falido. E é preciso enfrentar isso. Teremos capacidade de mudá-lo, fazer uma reforma política para valer, tá certo? Esvaziar o peso do poder econômico. Está aí. Especialmente num país que não tem tradição democrática, que tem mais de 500 anos de história e completou agora 50 anos de experiência democrática, que é muito pouco. Qual é o outro pilar que foi corroído, né, que está exposto? Né? É o modelo de capitalismo que nós temos hoje. Um modelo de capitalismo que foi consolidado na ditadura militar e que os governos da democracia foram incapazes até o presente momento de enfrentá-lo. O que é o modelo de capitalismo esgotado que eu quero falar? Né? Está relacionada aí, isso ainda remonta ao início do governo do Juscelino Kubitschek, quando se constrói pela primeira vez no Brasil espaço para o aparecimento das empresas privadas, grandes empresas privadas. Tá certo?
Foi lá no plano de meta que se instituiu o aparecimento das empresas automobilísticas, a Volkswagen para o Brasil, entre outras, tá certo? Então ali nós vamos ter a oportunidade de conviver com grandes empresas privadas. Inclusive, na própria construção de Brasília, nós tivemos a formação das primeiras grandes empresas privadas para a construção civil. Então ali que se forma as grandes empresas, que não são micro e pequenas empresas, são empresas com outros interesses. Tá certo? E ali nós vamos ter a formação, não é, de uma articulação que resulta nesse modelo de capitalismo hoje superado, que é um modelo de capitalismo em que a relação entre o Estado e o mercado é completamente viciada. No regime militar, isso ganhou áreas, não é, ainda mais nobres, que foi justamente a soldagem dos interesses dessas grandes empresas privadas aos orçamentos públicos, municipais, estaduais e federal. Ou alguém acha aqui que a Transamazônica foi feita no mais lícito, né, do programa de gasto. Ou a Ponte Rio-Niterói se deu sem, não tinha Ministério Público, não tinha imprensa livre, tudo se deu sem nenhuma corrupção. Então, tem esse entrelaçamento da grande empresa privada, tá certo, com os orçamentos. E hoje, os orçamentos municipais, estaduais e federais expressam isso, expressam essas articulações das grandes máfias. É a máfia da saúde, é a máfia da educação, é a máfia do transporte. Ou vocês acham que o sistema de mobilidade que nós temos na nossa cidade é um sistema de mobilidade em que as empresas privadas não têm importância nenhuma na definição do valor da tarifa, no financiamento da campanha? Você tem... É isso que a presidenta encontrou pela frente, para montar o seu segundo governo. Isso está explícito. Como é que ela vai enfrentar, formar um governo em que você não sabe nem quem você vai convidar se o cara não está envolvido em alguma denúncia, que não sabemos, sempre tem as pessoas com direito, não é, da verdade, né? Então montar um governo nessa circunstância começou a tornar difícil. Certo? E é por isso que ela monta um governo que muda o centro da política e altera o eixo da economia. Alguns começaram a dizer que a presidenta traiu, fazendo coisas que eram do candidato de oposição, etc. Bom, tem várias opiniões sobre isso. A minha opinião, não há traição alguma. Até porque a presidenta Dilma está fazendo algo que se fez desde 2003, que foi garantir superávit fiscal. Eu posso não gostar do superávit fiscal, mas o PT praticou isso do presidente Lula, com maior envergadura, inclusive, em 2003, 2004. E até somente o ano passado, nós tivemos déficit ao invés de chamado superávit fiscal. Eu estou partindo do pressuposto que vocês entendem o que é superávit fiscal, mas eu posso até explicar um pouquinho se houver alguma dúvida nesse sentido. Superávit fiscal é uma conta, né, entre a receita que o governo tem, né, na arrecadação de impostos, taxas e contribuições, menos todos os gastos operacionais, né, deixando de fora o compromisso com a dívida, pagamento da dívida. Então, isso é chamado superávit primário, né, que é o dinheiro que você vai poupar para poder pagar a dívida pública. O Guido Mantega, ministro da Fazenda do presidente Lula e também da presidenta Dilma, mandou uma proposta de orçamento no ano passado, em agosto do ano passado, propondo a fazer em 2015 um superávit de 2,5% do PIB. A presidenta Dilma, por intermédio do ministro da Fazenda e Planejamento, refizeram e propuseram para este ano um orçamento, um superávit primário de 1,2% do PIB. Que, a meu modo de ver, vai ser difícil de ser atendido, mas é um orçamento menor. Alguém vai dizer, mas está fazendo ajuste fiscal como os candidatos de oposições diziam que fazer. Os candidatos de oposições diziam para fazer algo que eles têm clareza, que o superávit fiscal é um fim em si mesmo. É importante entender que as finanças públicas não são um fim em si mesmo, elas são, não é, uma parte necessária, né, é um meio de algo que você deseja alcançar. Um possível ministro da Fazenda de Aécio declarou que era necessário fazer um ajuste fiscal entre 3,5% a 4,5% do PIB. Então, temos que ter cuidado, tá certo? Porque, a meu modo de ver, pelo menos, não tem uma sinalização nesse sentido. O que a presidenta fez, né, que não é, a meu modo de ver, traição, mas é concessões. Ela tem que fazer concessões porque a correlação de forças é muito dinâmica. Certo? Correlação de forças significa que você tem que trazer para o seu lado gente que aparentemente estava contra você, mas se você trouxe para o seu lado, isso demonstra, na verdade, capacidade de dominação e implantação do seu projeto. Getúlio Vargas fez isso recorrentemente, tá certo? Juscelino Kubitschek fez isso recorrentemente.
Temos que entender que se montou um governo para entregar o país em 2018, não para resolver o problema de 2015. Agora, o que está acontecendo, né, vamos deixar bem claro, que é essas proposições que foram feitas, né, cujo objetivo é tentar ajustar um pouco a situação do país para poder chegar a 2018 melhor do que se encontra, porque o que nós fizemos no primeiro mandato da presidenta Dilma foi insuficiente, tá certo? E incapaz de garantir, não é, que pelo menos nesse ambiente desfavorável da economia mundial, a população mais pobre, os trabalhadores não fossem os maiores penalizados, porque é isso que está se vendo nos outros países. Ou alguém tem dúvida que na Europa, na Grécia, em Portugal, na Espanha, os trabalhadores não se constitui o elo mais fraco, mais penalizado. Ou se quiser, nos Estados Unidos. O que é possível fazer num movimento desfavorável, não é, na economia nacional, algo que permita dividir desigualmente, não é, os ônus da situação que nós estamos vendo no campo mundial. Nós tivemos 4 anos de uma economia andando muito devagar, certo? Muito devagar. A economia cresceu menos em 2011, nós não conseguimos alavancar o investimento, certo? Mas isso não implicou derrota para os trabalhadores e para a população, que foi a base social que permitiu, né, nessas últimas eleições, tornar-se vitorioso. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, entre 2008 a 2013, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a redução de 62 milhões de empregos no mundo. Esse é o saldo do emprego, saldo negativo do emprego no mundo, segundo a OIT. Entanto, no Brasil, nós geramos nesse mesmo período, 2008 a 2013, 11 milhões de empregos. Nós podemos discutir aqui que tipo de emprego é esse, a maior parte de empregos de serviços, empregos que são até 2 salários mínimos, tá certo? O emprego submetido à rotatividade. Bom, tem aí um bom debate. Pessoas que entram no mercado de trabalho não vão para o sindicato, né? Se geraram nesses últimos 12 anos 22 milhões de empregos, mas não houve aumento da sindicalização. Bom, tem várias questões para discutir, mas não podemos imaginar que o Brasil não deu espaço para a expansão do emprego. Permitiu, inclusive, continuar reduzindo a pobreza. Tudo isso foi feito, na verdade, sendo absorvido pelo Estado. O que o Estado fez para evitar que houvesse desemprego, para evitar que houvesse redução dos salários? O que o Estado fez? O Estado fez uma série de concessões. Que concessões foram essas? Nós reduzimos a taxa de juros em 2012, 2013, desoneramos as empresas privadas, né? Desvalorizamos a nossa moeda na tentativa de estimular a atividade econômica. Fizemos um receituário, mas ele não deu certo, ele não provocou crescimento, mas ao mesmo tempo evitou, né, que nós tivéssemos uma piora do quadro social. Só que a partir de 2013, 2014, isso aí não está mais dando certo, tem que mudar. Então, a proposta, digamos, que está sendo feita agora é tentar criar uma alternativa, né, de resistência que não seja aquela então somente de absorção que o governo fez, uma proposta, uma ação passiva do governo, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, no ano passado nós tivemos déficit fiscal. Por quê? Porque houve uma concessão de desoneração fiscal que o Estado deixou de receber 70 bilhões de reais. Esses 70 bilhões de reais, se tivesse de fato entrado, nós não teríamos tido o déficit que tivemos no ano passado, mas são opções. Podemos discutir se as opções são mais corretas, eu tenho dúvidas sobre várias delas, mas eu queria apresentar para vocês aqui um pouco da lógica, né, que faz com que a presidenta tenha que operar dessa magnitude. Entendo, inclusive, vou terminar por aqui, que nós estamos vivendo um momento especial. Até acho que nós estamos no ponto ótimo da crise. E a crise vai se aprofundar, tá certo? Vão haver, espero eu, né, muitos 13 para a gente sair na rua, e muitos 15 também eles vão sair na rua. Nós vamos entrar num momento agora em que você vai ter que fazer escolhas. Esse é, para mim, eu quero dizer assim, é o ponto ótimo, porque nós vamos ter que fazer agora escolhas difíceis. Porque até agora nós não fizemos escolhas difíceis. E vejo de forma otimista esse momento, apesar dos riscos que estão colocados, e todos sabem, não é? Porque entendo que toda vez que, digamos assim, os progressistas, olhando a história brasileira, os progressistas tomaram a iniciativa, nós não fomos muito bem. Nós vamos bem quando a gente reage. Certo? Quando ali a água está chegando no nariz, tal, é o desespero, aí nós reagimos e a gente consegue avançar.
Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Em 1926, a coluna Prestes foi histórica, fantástica, saíram pelo Brasil, descortinando, demonstrando a injustiça, mas qual o resultado disso? Mao Tse Tung fez a mesma coisa, se espelhou no Prestes, inclusive, mas ele ia lá nos lugares, fazia reforma agrária, instalava o seu governo, impunha um novo tipo de sociedade. Nós fomos passeando para lá e para cá, não quero desprestigiar, mas não produziam resultado. Nós tivemos em 1935 a tentativa de fazer uma revolução, vamos dizer assim, com o Partido Comunista, a Aliança Libertadora Nacional. O que deu isso? Deu um golpe ali em 37. Nós tivemos 71 a 73, não é? Com as guerrilhas rurais e urbanas. Por que deram isso? Não quero menosprezar, estou sendo muito rápido, mas para dizer para vocês que quando nós saímos à frente, que vamos fazer acontecer, não... Agora, quando a gente reage, parece que as coisas são melhores. Vamos entender Getúlio Vargas como uma reação às eleições roubadas de 30. Uma reação a São Paulo. Certo? Aos paulistas que queriam fazer que independência do Brasil, que achavam que aconteciam, que eram os melhores brasileiros, etc. É uma reação. E uma reação engatada. Mas uma reação é sempre tensa. Getúlio, até 40, não sabe se vai para um lado ou vai para o outro. Eu vou com os alemães, né, na Segunda Grande Guerra Mundial, ou vou com os americanos? Eu fico com a Aliança Libertadora Nacional ou vou ficar com os integralistas? Ele está ali jogando. Então, claro que a gente olhando a história, né, de frente para trás, assim, não, Getúlio foi estrategista, imagina, estava lá para cá. Às vezes a gente olha a presidenta Dilma, se para um lado, porque ela está para o outro, mas é muito difícil para quem tem que tomar decisões olhando uma sociedade fraturada, uma sociedade de pouca organização como é a nossa. Nós tivemos o Juscelino Kubitschek, né, que fez um governo de reação. Ele ganha a eleição e não quer deixar governar. Ele se elege com 30 e poucos % dos votos e dizem que ele é ilegítimo. A base eleitoral dele no Congresso é uma base contra ele. O governo Café Filho anterior tinha feito um acordo com o FMI e já dizia claramente, você não vai poder gastar. O que ele fala assim, que é isso, eu vou governar é com o povo. Ele saiu à rua, ele foi montar a agenda do governo dele na rua. 50 anos em 5, tá certo? A nova capital, imagina o que era fazer uma nova capital no Rio de Janeiro. Imagina aqui montar um governo aqui em Curitiba e dizer o seguinte, a nova capital vai ser não sei aonde. Qual a reação que você teria aqui em Curitiba? Como um governo corajoso, exitoso, podia dar tudo errado, gente. Certo? Mas foi ousado, ele reagiu e fez um governo inédito. Vamos pegar o presidente Lula. O presidente Lula sem o mensalão talvez teria encerrado o seu primeiro governo de ponto final, que não foi um grande governo. O primeiro mandato. O mandato que dá o salto é o segundo mandato, que é uma reação ao mensalão. Quando começar a dizer, olha, o Lula já era, tá certo, é uma roubalheira, vamos... Ah, é? Então, aí tem a reação. Tem o PAC, Plano de Aceleração do Crescimento. Depois teve a crise em 2008, a reação. O que foi a reação? Minha Casa Minha Vida. O fortalecimento dos bancos públicos. Certo? Então, eu estou partindo desse pressuposto, tá certo, que nós vamos ter um ano dificílimo. Um ano para não deixar ninguém sentado, um ano tenso, um ano arriscado, mas vai ser um ano de reação, de nós reunirmos as forças em torno de um projeto em que o povo possa caber nesse país. Não está muito claro isso, tá certo? Mas o que está em jogo é isso. De um lado, o pessoal que quer ocupar, né, nos aliar novamente aos Estados Unidos, implantar o modelo americano de voltar a crescer para poucos. Se a gente acha que isso é o futuro do Brasil, tudo bem. Mas... Eu gosto de um autor chamado Vicente Van Gogh, né, um artista, que diz o seguinte, se você perdeu dinheiro, você perdeu pouco. Eu acho que nós vamos perder um pouco de dinheiro, porque vai ter recessão esse ano. Então, se você perdeu dinheiro, você perdeu pouco. Se você perdeu a honra, você perdeu muito. E se você perdeu a coragem, você perdeu tudo. Nós estamos aqui porque nós temos coragem e temos honra. Sabemos que o dinheiro é um meio para viver, mas não é o fim da nossa vida. E é nesse sentido que nós precisamos ter mais clareza, mais conhecimento para enfrentar, não é, essa onda liberal conservadora que segue, né, mandando no mundo e não admite que o Brasil possa ter autonomia para decidir através do povo aonde ele quer chegar.
Eu fico por aqui, a gente tem algumas perguntas a fazer, caso vocês tenham interesse. Muito obrigado.